E estamos ao vivo, graças a Deus. Mais uma noite nós aqui juntinhas para conversarmos sobre os nossos filhos adolescentes que deixam a gente de cabelo em pé, não é verdade? Então, se você não me conhece, meu nome é Valquíria Lobo, eu sou a mãe do Tiago, que já está com quase 40 anos, e da Thalita, que vai fazer 23. E faz mais de 20 anos que eu sou voluntária do movimento escoteiro. Sim, eu sou chefe de escoteiros. E nessa andança eu consegui entender como é que funciona a cabecinha desses adolescentes. Então, toda segunda-feira, ao vivo, tanto aqui no Instagram, oi Instagram, quanto aqui no YouTube, oi YouTube, eu venho responder as perguntas das mães de adolescentes, que sempre me mandam perguntas no direct, pelas redes sociais, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, Val, como é que eu faço com esse filho adolescente? E a pergunta de hoje, gente, é de uma mãe que pediu para não ser identificada, eu sempre respeito as que não querem ser identificadas. Ela se diz uma mãe preocupada. E ela me escreveu dizendo assim: tem um filho de 18 anos que está devagar para entrar no mercado de trabalho. Consegui fazer ele acabar o colegial, que foi uma luta fazer ele acabar. Mas agora ele acabou o terceiro colegial, ensino médio, né? Mas agora ele não quer fazer faculdade. E eu não estou forçando, não vou forçar. Faz bem, viu, mãe preocupada? Não tem que forçar mesmo, não, porque faculdade é um bem para a vida dele. E ele já com 18 anos, ele já aprendeu, né? Já tem bastante condição de decidir algumas coisas para o que ele quer da vida dele, tá? Faz bem de não insistir. É nossa obrigação até o ensino médio, né? Bom, então, onde que eu estava aqui? Tá, não vou forçar. Só que eu gostaria que, assim, ele precisava trabalhar para ver quanto custa as coisas. A gente está bancando ele. Ele tem uma namorada. Ele fica mais na casa da namorada do que em casa, mas não está envolvido com nada de coisas erradas, mais graves. Drogas, essas coisas, né? Deve ser. Só falta ele trabalhar. Fica acordado quase a noite toda, e aí vai dormir, levanta à tarde e tá assim. Eu só gostaria que ele entendesse que ele tem que trabalhar, porque bancar um homem quase tá difícil. Ele é bravo, ele não aceita que fala as coisas para ele. Ele fez o terceiro colegial na marra, tem um temperamento forte. Não só comigo, ele tem um temperamento forte, ele não aceita desacato, não. Até com a namorada tem que abaixar, porque ele não abaixa, não. Tá, então essa mãe preocupada, que está com um filho aí de 18 anos, que pelo que ela diz, deve ter um temperamento chamado colérico, que é aquele temperamento forte, e a gente percebe as crianças que são do temperamento colérico, desde pequenininhos, né? Sabe o que é? Impõe a sua vontade, não deixa barato, né? Enquanto ele quer o negócio, ele quer de qualquer jeito. É um temperamento difícil de lidar, viu, mãe preocupada? A gente sabe desse desafio. Mas agora ele já está, né? Você com bastante perseverança, paciência, né? Deu aí seus pulos e conseguiu ajudá-lo a concluir o ensino médio, né? E agora ele não quer fazer faculdade, não quer trabalhar, ele está um nem. Não é nenê, não, é nem trabalha, nem estuda. Tem esses tipos aí. E, ó, primeiro deixa eu te falar uma coisa, não é só com você. Eu trouxe a sua pergunta aqui, mas ela é uma pergunta recorrente. Significa assim, tem muitas mães vivendo essa mesma situação. Mas isso, eu vou responder sua pergunta, como lidar com esse filho de 18 anos, mas eu vou fazer isso em 3 partes. Primeiro, eu vou explicar por que chega nessa idade e aí dá essa, né, travada. Termina o estudo, mas não vai mais para frente. Depois, eu vou fazer isso por quê? Porque é importante a gente entender os processos. E também porque
Tem muitas mães que me seguem, que acompanham, às vezes ao vivo, às vezes nos reprises, né? Tem muitas mães que ainda estão com os filhos mais novos. Então, a abordagem é diferente, né? Com criança, a gente age de um jeito, com adolescente, pré-adolescente, adolescente, a gente age de outro jeito, e com o rapaz aí que já está quase chegando na sua adultez, ele não é adulto ainda, tá? Mas ele está assim, nos 45 do segundo tempo, né? Ele já está quase um adulto, pelo menos maior de idade ele já é. Então, falta pouco tempo para ele realmente, assim, vou falar uma expressão aqui, mas não se ofenda, mamar mais um pouquinho, né? Assim, já está chegando o momento dele realmente voar do ninho, assumir sua vida de adulto, né? Só que isso não acontece de uma hora para outra. Então, primeiro eu vou dizer por que essa situação acontece, que não é só com você, como eu disse, com muitas mães. Depois eu vou te dizer como lidar com desde o comecinho, que a gente poderia ter feito para que essa transição fosse mais suave, né? E depois eu vou dizer também, dar algumas dicas para aquelas mães cujos filhos não estão nessa idade sua tão tenra, vamos chamar assim, né? 18 anos. Mas já estão aí já há mais tempo, 20, 25, tem jovens aí que estão beirando os 30 e ainda não assumiram a sua adultez, tá? É incrível, mas tem. O que acontece? Primeiro, gente, olha, eu sinto em dizer, mas um pouco, não é tudo, tá? Um pouco da culpa, às vezes, é nossa. Por que eu falo isso? E calma, vocês que me conhecem já sabem que eu não sou de culpar a mãe, porque eu fui a mãe mais despreparada da vida. Meu filho tem 37 anos e eu fui mãe com 15, engravidei com 15. Ele nasceu, eu tinha acabado de fazer 16 e tive que criar sozinha, não tive, né, ali o apoio da família, eu mesma que criei, não foi a avó, né? Os meus pais, não foram meus pais, foi eu mesmo com tudo que eu tinha, ou seja, experiência nenhuma de vida, sem saber de nada, e com muita informação que hoje eu tenho, naquela época eu não tinha. Então, quando eu falo alguma coisa assim, que a culpa é sua, eu estou dizendo a culpa é nossa, porque a gente não sabia, ninguém ensinou. E eu acho incrível, acho que eu vou defender isso até no Congresso, que a gente é obrigado a fazer curso até para dirigir um carro, mas e é obrigado, mas para ter filho não tem nenhum pré-requisito, né? Você não precisa saber de nada, você não precisa ter preparo algum, e aí você coloca um filho no mundo e vai lidando com ele como nossos pais lidaram conosco, como os avós lidaram com eles, e vai repetindo, né, todo esse modelo que a gente recebeu, sem saber que muitos estudos estão sendo feitos, aprimorados, a psicologia evoluiu demais, a neurociência evoluiu demais, mostrando os processos que ocorrem dentro do nosso cérebro, por que nós reagimos de determinadas maneiras, né? Por que esse filho está aí nesse sofá, nesse quarto, nessa cama e não quer sair para trabalhar? Então, tem muitas coisas da psicologia, da neurociência que explica isso. Mas, se eu soubesse antes, eu teria colocado o meu filho para fazer as tarefas domésticas mais cedo. Se você é mãe de uma criança de 2 aninhos, você deve estar passando aí pela adolescência da infância, assunto para outra live, mas enfim, é um momento em que ela começa a descobrir algumas coisas e ela começa a querer fazer as coisas por ela própria. É aquela que já começa a querer mexer nos brinquedos e aí você vai ajudar, ela fala, não, eu tô com a minha netinha mais nova está nessa fase. Não, eu, Pepa, Mimi, agora. E é ela que quer colocar a Pepa, o bonequinho para Mimi. Então, assim, ela já começa a descobrir uma certa autonomia
E nós, pais, devemos deixar nossos filhos aprenderem a trabalhar desde cedo. Eles têm que trabalhar desde cedo, a partir de 2 aninhos. 2 aninhos, é um bebê. Já dá para começar a dar tarefinhas para esse cidadão aprender ao valor do trabalho, aprender que trabalhar é uma consequência natural da vida. A partir do momento, né, que você saiu do seio da mãe, você já começa a trabalhar. Simples assim, né? O que difere são os tipos de trabalho que são feitos. Então, como é que a gente faz? Tem até uma tabela, eu vou me lembrar de postar, vou anotar aqui, postar a tabela de tarefas domésticas. Então, nosso filho chega nos 18 anos porque desde pequenininho ele não foi acostumado a trabalhar. Então, para ele é um passo novo e que ele não sabe como é que faz, ele não foi ensinado, né? Como é que eu faço agora para começar a trabalhar, né? Ele foi ensinado a ir para a escola, a gente pegou pela mão, levou lá na escolinha, né? Dependendo da idade que tem seu filho, teve uma adaptação ou não. Na época do Tiago não tinha adaptação, não. A gente deixava lá e corria para pegar o ônibus para ir para o nosso trabalho, né? Mas, assim, a criança, ela é ensinada a fazer as coisas. A gente ensina as crianças a escovar os dentes, amarrar o sapato, não é? A tomar banho sozinho, pentear o cabelinho, não é? Enfim, ir para a escola, fazer as tarefas, ter o horáriozinho ali para estudar, para fazer as lições. A gente vai ensinando, a gente vai dando informações, recursos e conhecimento para essa criança, para ela ir aprendendo a fazer as coisas. Só que o adolescente, quando chega na hora de trabalhar, se ele não foi para um curso profissionalizante, não foi ensinado para ele como é que ele faz para trabalhar, né? Então, para as mães mais novas, já dou a dica, começa desde cedo. Mas, enfim, gente, retomando, o que eu estava dizendo é que se ele está nessa engasgada aí, é porque nós não ensinamos, provavelmente, desde cedo, como é que a gente faz. E por que a gente não ensina os filhos a trabalharem em casa como uma coisa natural? Porque ninguém falou para a gente que era para fazer assim. Nossa mãe não ensinou a gente assim, nós não fomos instruídos a fazer isso, né? E tem outra coisa também. Depois que a mulher saiu para o mercado de trabalho, já faz aí suas boas décadas, né? A gente tem essa dupla, tripla jornada, então a gente está sempre na correria, sempre, né, tentando dar conta de tudo, que é uma loucura, que faz a gente ficar doente, mas é a sociedade que a gente está vivendo, é assim que as pessoas estão se comportando ainda. Então a gente fica correndo para um lado para o outro e às vezes não dá tempo da gente pegar aquele cidadãozinho ali dos seus 4 aninhos e ensinar ele a colocar a mesa. Porque dá trabalho, demora muito tempo, ele não aprende, ele não nasceu sabendo. Então, para você ensinar que uma criança de 4 anos ela já pode ajudar, fazer a sua parte no trabalho doméstico, por exemplo, colocando a mesa, tirando o prato da mesa e levando para a pia. Nossa, mas é perigoso. Ele vai quebrar o prato, o copo, vai se machucar. Sim, é verdade. Mas nós adultos também, às vezes, deixa escorregar, cai, quebra e às vezes machuca. E nós vamos ser adultos mais hábeis à medida em que nós fomos treinando desde cedo. Nós é que limitamos a capacidade das crianças. Eles são mais capazes de fazer melhor que a gente do que a gente imagina, tá? Então, se a gente não começou desde cedo a mostrar para esse filho que trabalhar não é uma novidade, não é uma coisa que, de repente, ele vai perder o privilégio de não trabalhar para começar a trabalhar, se a gente não fez isso desde cedo, vai ter um momento em que a gente vai ter que chegar
nesse jovem e conversar com ele, né? Inclusive com relação às tarefas domésticas, porque é a partir das tarefas domésticas que o jovem aprende que tem que trabalhar, né? E por que eu estou falando isso? Porque essa brecada que dá no filho, por exemplo, de 18 anos, que chegou no momento, né, em que preferiu não estudar. Chegou o momento, então, de fazer alguma coisa da vida. Vai trabalhar? Vai para o mercado de trabalho? Ele dá aquela travada. O primeiro é porque ele não foi ensinado. O segundo é porque a gente se acomoda. Veja, ele tem uma namorada, a mãe diz que está bancando ele, né? Apesar de ser quase um homem. E então ele fica lá na namorada, ele dorme tarde, ele acorda tarde, ele não ajuda em casa, se ajuda é pouco, pontualmente, né? E esse ajudar em casa, entenda, não é ajudar você, porque não tem essa de ajudar. Todo mundo que mora na casa tem que fazer a sua parte. Eles não estão ajudando você, mãe. Marido não está ajudando você, filho não está ajudando você, eles estão fazendo a parte deles. Você é que está ajudando, fazendo a sua parte, tá? Vamos nos libertar, né? Já teve a libertação dos escravos, agora vamos fazer a libertação das mães. Não tem essa de, faz isso para mim, para me ajudar. Não, não é para me ajudar. É porque é a sua parte, é o que lhe cabe nesse latifúndio, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Bom, se fazia desde pequenininho, flui naturalmente, ele vai aprendendo cada vez com mais funções, mais trabalhos, vai chegando um momento em que aí é o momento dele ir para o trabalho, e aí você ensina também, ajuda a preparar o currículo, ajuda a fazer com que ele busque as formas, porque se tem uma coisa que eles sabem fazer é mexer na internet, verdade ou mentira? É verdade, não é? Só que assim, talvez ninguém tenha dado para ele a ideia de que assim, quero trabalhar. Como conseguir um emprego? Como trabalhar de XYZ? O que preciso fazer para arranjar um emprego no escritório? Quais são as qualificações necessárias para fazer um trabalho disso, daquilo, né? Outra maneira. Então, o que a gente faz? A gente incentiva eles a buscarem, dá um Google aí, pergunta aí, né? Como é que eu faço para arranjar trabalho dele, tá? Mas, presta atenção no que eu falei. É pedir para ele ir buscar. Não é você que tem que pesquisar como é que faz currículo. Não é você que tem que dar modelo de currículo para ele. Não é você que tem que preencher sites de empresas de recursos humanos que recrutam. É ele. Porque, inclusive, essa parte de procurar um emprego também é um treinamento. Também é algo que vai fazer com que ele aprenda. E, gente, no começo ele não vai fazer bem. Ele não vai ser eficiente em buscar um emprego que ele nunca buscou na vida toda. Da mesma maneira que se você não acostumou o seu filho, e hoje ele está aí com seus 12, 13, 14 anos, você não acostumou desde cedo, que é responsabilidade dele fazer uma parte das tarefas domésticas, e agora você sabe que já era para ter entrado nessa, começa agora, chama ele para uma conversa, e aí vale para o que está com 18, viu? Da pergunta da mãe, vale para o que está, assim, né? Passou a vida toda, até seus 12, 13 anos, sem ter que ajudar, e aí já está aí com uma cara de marmanjo, que parece, né? Fisicamente já é gigante, às vezes maior que a gente, e não quer saber de sair do sofá, do computador, da internet, dos eletrônicos para ajudar em nada, porque a gente usa essa expressão, ajudar. Ele tem que ajudar porque é a casa dele, é onde ele vive, né? Todos têm que colaborar, todos têm que ajudar. E ele não quer ajudar em nada, não é ajudar você, é ajudar na casa, tá? Então é hora de sentar e falar, filho, olha, eu sinto muito,
eu não sabia, eu errei com você. Te peço de coração desculpas e não tem nada de mal em pedir desculpas para os filhos. Isso, na verdade, dá um exemplo muito bom, né? De como é que a gente faz quando a gente não sabia fazer uma coisa e agora a gente sabe que é fazer melhor. Então, você me desculpa, eu devia ter te deixado fazer essas tarefas desde cedo, mas agora eu estou sabendo que é uma boa hora para a gente começar. Então, eu sei que você vai achar que não é confortável, que não é gostoso, porque você não está habituado desde cedo, mas eu vou te ajudar, tá? Vamos aí escolher uma pequena coisa para você começar fazendo, para você aprender. Escolhe o que você quer, deixa ele escolher, né? Deixa ele começar pelo mais fácil, não precisa ser pelo mais difícil. Às vezes tem muita briga dentro de casa porque todo mundo quer que vai lavar a louça, mas não é a lavar a louça que o cidadão menos detesta, né? Então deixa ele escolher o menos pior. É passear com o cachorro? É cuidar das plantas? É lavar o quintal? Às vezes lavar a louça, porque tem quem goste. Deixa ele escolher. E a partir dali, paciência, persistência, insistência, tá? Ah, mas eu canso de repetir, vou lá e faço. Errou. Você não combinou com ele que a partir dali seria essa função que ele faria? Né? E a gente já não está sabendo que não vai fazer bem desde o começo? Ninguém começa fazendo bem uma coisa, gente. Tudo que a gente começa a fazer, a gente faz mal, a gente faz tropeçando, a gente faz se enganando. Acaba demorando um pouquinho para aprender como é que faz. E nesse momento é preciso que a gente tenha paciência para dar tempo deles aprenderem, tá? Tanto para fazer a tarefa doméstica, quem não começou ainda, quanto para procurar um emprego, tá? Então, passo número 1, senta, conversa com o cidadão. Ele quer arranjar emprego? Foi definido que ele vai arranjar emprego? Ele quer sair e arranjar emprego no primeiro lugar que ele entrar. Ele não está com paciência, ele não tem paciência e ele não está preparado para aguentar os vários e vários e vários nãos que vai receber na cara antes de conseguir o tal do emprego. Então, quando ele faz a primeira tentativa e erro no sentido assim, de não tem êxito, não consegue o emprego, né? Faz lá, procura como é que faz o currículo, procura como é que faz o pedido, né? Tenta a primeira vez, não consegue. Ele desiste. Ele não tem paciência para aquele processo de aprendizagem. E a gente precisa contar isso para ele. Fala, filho, é assim mesmo. No começo, você vai andar o dia inteiro, você vai entregar currículo em 40 lojas e você vai receber não de todos. Isso, um dia, 2, 3, uma semana, 2, 3, um mês, 2 meses. E a gente não faz assim, entregou um currículo, não deu, está esperando ser chamado. Não é assim que a gente procura emprego. A gente não para de procurar sistematicamente, todos os dias, até encontrar. Né? E aí, às vezes, a gente pega um emprego que não é bem o que a gente queria, mas pelo menos é um emprego que nos aceitou no começo, o salário não é lá tão bom, as condições não são tão maravilhosas quanto a gente gostaria que fosse, mas pelo menos é uma oportunidade da gente ter alguma experiência para colocar naquele currículo, né? E tudo isso tem que ser conversado com esse filho de 18 anos, né? Bom, ficou claro, gente? Primeira coisa, desde pequenininho, ensina desde sempre. Não fez desde pequenininho, tem essa culpa aí, não morra de culpa, tá? Porque se a gente soubesse, a gente teria feito muito bem. A gente não fez porque não sabia, mas agora estamos sabendo. Senta, fala, me desculpa, eu errei, mas eu sei que eu vou te ajudar muito na sua vida, te dando algumas tarefas, algumas responsabilidades para fazer em casa. E, gente, ó, eu lido com adolescente, com criança, mais de 20 anos. Eu vejo os tipos diferentes, como são diferentes as pessoinhas que ajudam na sua parte em casa e as que não ajudam na sua parte em casa.
são outro tipo de pessoas. São pessoas completamente diferentes. As que fazem o trabalho, elas são mais hábeis, elas são mais desenvolvidas, elas são mais. Elas têm mais traquejo para tudo. Elas são mais desenvolvidas. Porque tiveram chance de fazer coisas, de desenvolver habilidades, de desenvolver competências numa idade em que ela não tinha tanta vergonha de ter maus resultados no processo de aprendizagem, tá? E não importa a idade que ele está. Agora ele terminou o ensino médio, não quer fazer faculdade? Tá bom, mas precisa trabalhar. Não dá para uma pessoa não fazer nada. Não é lícito, não é justo com os próprios pais, por exemplo, que sustentaram a vida inteira, não fez mais que obrigação, tá? Não vai jogar isso na cara do menino, mas que agora, né, que ele já está criado, que ele já tem ali a sua base, já tem o seu ensino médio, e agora ele tem uma namorada. Então, as despesas aumentam, porque tem que levar essa namorada para tomar um sorvete, pelo amor de Deus, né? E, ó, essa namorada ainda vai acabar sendo um trunfo, tá? Então, assim, tem que ir, né? E aí a gente vai fazendo isso, vai dando subsídios para ele. De repente, ajudar a procurar um curso profissionalizante, né? E ajudar nesse começo aí em que ele está buscando, mas é sentar e falar, olha, não dá mais, né? Agora é o momento em que você vai, do jeito que eu te ensinei a andar de bicicleta, do jeito que eu te ensinei a ir para a escolinha, agora eu vou te ensinar a arrumar um emprego. E você vai errar muitas vezes, vai ser difícil, mas você vai conseguir, tá? E quando você conseguir um emprego, eu espero que esta conta aqui de casa, você seja responsável por ela. A conta da internet é uma ótima conta para deixar como responsabilidade dos filhos, mas, né, os filhos já crescidos, que já começaram a ganhar dinheiro, a ficar responsáveis. Por quê? Porque é uma conta que eles nunca vão deixar cortar. Né? Se a gente dá conta de luz, bom, de luz também, porque depende, né? A luz depende para carregar o celular. Mas deixar de água, capaz de ficar ali, deixar cortar a conta de água por não pagar. Mas a de internet e a de luz são ótimas para deixar como responsabilidade deles. E ó, é desde o começo, tá? Não tem essa de agora eu trabalho, agora eu compro as minhas coisas, meus tênis, minhas roupas, meus luxos, né? Meu óculos, meu celular, meus planos, meus jogos, meus videogames. Agora eu me supro dos meus luxos, dos meus desejos, e em casa nada. Não, isso não existe. Isso não existe. Sabe por quê? Porque é o mesmo processo. Ele precisa entender que todo mundo que mora na casa precisa contribuir com a manutenção dessa casa. Ah, mas eu sou criança, eu não posso trabalhar. Tudo bem, você não pode trabalhar fora, ganhar dinheiro e ajudar a sustentar a casa, mas você pode recolher o lixo, você pode andar com o cachorro, você pode colaborar com toda a manutenção interna da casa, com pequenos trabalhos, pequenos serviços, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua capacidade, né? O jovem adulto que está entrando no mercado de trabalho desde o primeiro salário, tá? Olha, que bom, festeja, né? Oba, vamos comemorar, parabéns por ter conseguido esse emprego, né? Aí, então, primeiro salário, olha, parabéns, tal, essa continha aqui é responsabilidade sua a partir de hoje, né? Então, como é que vai ser? Você mesmo vai pagar e vai me dar o comprovante para eu guardar nas contas da casa? Você vai me dar o dinheiro para eu pagar a conta? Como que você prefere, né? E isso é a coisa mais natural do mundo. E não tem essa de ser bravo e de chiar, não, não existe isso. Não existe isso, tá? Ele tem que entender que é assim, ponto. Mas e se ele não der, como é que a gente faz? Bom, aí é uma mão lavar a outra, né?
Se ele não colabora com a gente não colabora com ele. Simples assim. Ah, mas coitadinho, ele não ganha muito, ele ganha pouco, meu Deus. Gente, a melhor maneira que a gente tem na vida para ajudar nossos filhos, principalmente os adolescentes e os jovens adultos, é não ajudando. O que eu quero dizer com isso? Não ajudar é não fazer o que eles são capazes de fazer. A gente não tem obrigação de sustentar o marmanjo, como a mãe disse, né? Ela falou, sustentando um homem quase, bancando o filho. A gente não é obrigada a fazer isso para sempre. A gente faz enquanto ele é incapaz. A partir do momento que ele é capaz, ele vai buscar o seu próprio sustento, o sustento da casa dele, né? Daqui a pouquinho que eu digo porque passa muito rápido, né? Quando ele estiver na idade, já vai arrumar a própria casa, o próprio canto, e aí, olha que mais difícil, ele vai ter que pagar não só a conta da luz ou da internet, ele vai ter que pagar todas as contas da casa. E como que ele vai fazer migrar, né, ter esse processo, se ele nunca pagou conta nenhuma da casa onde ele vivia antes com os pais? Percebe que é muito difícil? Está tendo uma leva cada vez maior de adultos que eu digo assim, casados, quase 30 anos, mais de 30 anos, que já tem sua própria casa, mas que os pais continuam tendo que dar um suporte financeiro. Gente, isso é absurdo. Me desculpa, eu procuro não julgar, mas isso é absurdo. E não é normal, não é o que se espera. Sabe por que não? Porque nós vamos morrer. Eu sei que dói, mas a gente não vai estar aqui para sempre. E se esses filhos não pegarem perninha, não aprenderem a andar na bicicleta sem rodinha, quem que vai estar lá para amparar a queda deles? Percebe? É a mesma coisa. Se ele não está sendo treinado para ser adulto, como que vai ser quando a gente faltar? Ah, mas eu tenho dó. Tenha dó dele passar por essa situação quando você não estiver perto para dar o suporte. Ah, mas enquanto eu estiver aqui eu vou dar. Mas você garante que amanhã, dia depois desta live, você vai estar ali? Nenhum de nós pode garantir. A gente não tem o direito de, sabendo do que eu estou falando, sabendo disso, continuar mantendo nossos filhos aleijados, paralisados, dependentes. A gente fala assim, né? A gente cria para o mundo. O que é criar para o mundo? É criar para que ele tenha autonomia, para que ele saiba viver com as próprias perninhas. Então, ele está engasgado aí nesse momento, então vamos dar o suporte. Ele está andando, querendo andar de bicicleta, mas não está com coragem de pegar a bicicleta, porque ele sabe que ele vai cair, que ele vai ralar. Já não é mais uma criança, né, com tanta esperança, tanta vontade assim de andar de bicicleta, mas ele vai querer ter o dinheiro dele. Afinal de contas, ele tem uma namorada, meu Deus, como que vai fazer? E aí, mãe, é que entra aquela situação assim, olha, enquanto você não arranja um emprego, eu vou continuar te ajudando, tá? Mas não é mais aquele ajudar de suprir todas as necessidades. Porque a gente tem, assim, necessidade, ele precisa de roupa, né? Todo ser humano precisa se vestir, não pode andar pelado. Precisa de sapato, precisa de um chinelo, né? Ele precisa ele precisa até do celular dele, até para arranjar o tal do emprego, não é? Ele precisa da internet, né? Mas e aí? Até onde vai esse precisa? O que é o que ele precisa e o que é que passa a ser desejo, ou o que eu chamo de luxinho, luxo? Precisa de roupa? Precisa, mas tem que ser daquele shopping, daquela marca? Não. Isso não é mais necessidade, né? Então, enquanto você está aí no começo da sua vida profissional, eu vou te ajudar até você conseguir o seu emprego, né? Como dizia um conhecido do meu marido, filho de 30 anos, ainda
dava para o pai notinhas de almoço para o pai reembolsar para ele, como se ele estivesse trabalhando, né? Ele ia almoçar com os amigos e dava notinha para o pai para receber o reembolso daquele almoço, daquele jantar. E era normal para ele. Era normal isso para ele, né? Até que um belo dia o senhor se cansou de sustentar a marmanja e falou: ó, seguinte, um prato de comida e uma cama você sempre vai ter aqui em casa. Sempre. Você não vai precisar ir para o meio da rua mendigar, não. Comida e sua cama está garantido. Mas eu não posso te garantir o seu celular, não posso te garantir a sua roupa de grife, eu não posso te garantir o seu almoço com os amigos, né? Então, assim, olha, filho, quando você está procurando emprego, e eu estou vendo que você está procurando mesmo, que você sai todos os dias, que você está interessado, né? Que está vindo ali aquele processo de buscar o primeiro emprego, vou te ajudando, vou te dando uma graninha para ir no cinema com a namorada, né? Mas não é mais aquele tanto que era antes, não, porque agora você já é maior, então você precisa já correr atrás disso. Porque se ele tiver as necessidades e os luxos atendidos, nem eu quero trabalhar, gente, vamos combinar? Ninguém quer, ué. Como é que faz? Se a gente tem tudo que a gente precisa, quem que vai acordar para capinar terreno se não precisa? Entende o que eu estou falando? Ele precisa ter a necessidade. Como dizia minha mãe quando a gente era criança, a água tem que bater na bunda para aprender a nadar, né? E óbvio, quem me conhece já sabe, eu não estou falando para fazer isso de uma maneira hostil, de uma maneira mal educada, não precisa ser agressivo, não precisa ser rude com o filho. Há de se ter compaixão com o momento que o cidadão tá vivendo, né? Está aprendendo coisas novas na vida. Vamos colaborar, sim, mas de uma maneira firme, tá? E a partir do momento que você fez os acordos, né? Falou, ó, a partir de agora, então, você vai ser responsável por tirar o lixo. Você vai ser responsável por arrumar o seu quarto. Você vai ser responsável por X, Y, Z. E a partir desse momento, tá combinado, você não vai mais voltar atrás, mãe. Porque se você não for firme nesse processo, ele não tem a água não bate na bunda, né? Ele não tem o estímulo para ir melhorando o aprendizado dele até ficar completamente autônomo e conseguir resolver, ser pleno, né, na execução dessa tarefa ou no suprimento desse suporte, né, desse aporte financeiro dele. Entende? Ele tem que seguir com a vida. E aí, você pode fazer o seguinte, tá? Se você perceber que você continua dando suporte, e aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, nada, nem um empreguinho, gente, é só dar uma volta na cidade que a gente vê plaquinha lá de precisa-se o tempo todo. Uma hora se arranja. Pode não ser o emprego dos sonhos a primeira vez, provavelmente não vai ser. E ele tem que ser cientificado disso, tá? Pode ser um emprego que talvez ele não seja o sonho da vida dele no começo. Mas pelo menos é um começo, é um emprego que vai dar um pouquinho de retorno. E quanto mais esse tempo passar e nada de emprego chegar, ele precisa ter um incentivo para arranjar logo esse emprego. E esse incentivo é você deixar cada vez mais escassa essa ajuda. Então, se você dava ali para ele, sei lá, vou chutar qualquer valor, R$50 para ele, né, sair com a namorada, então ali, né, agora vai ser 30. Aí o mês que vem vai ser 20. Aí dali a pouquinho você dá 10. E dali a pouquinho vai ser mais difícil ele tirar aqueles 10. Porque ele vai perceber que a fonte ali está secando. E qual que é a justificativa disso? Se você é uma pessoa que tem condição financeira, você, filho, simplesmente estou te ensinando que você precisa buscar o seu.
Eu tenho dinheiro? Tenho, mas eu não vou estar te ajudando se eu te der. Eu vou estar te ajudando quando você perceber a necessidade, você vai ver que você vai buscar com mais afinco. Tem uma pessoa que fala assim, quando você tem um Rottweiler correndo atrás de você, você corre com muito mais rapidez. Né? Então, se ele não tem o dinheiro para sair com a namorada, ele vai ter muito mais ânimo para acordar cedo e buscar o emprego que ele está querendo, né? Ou que está precisando. Gente, eu espero de todo o meu coração que eu tenha respondido, que eu tenha te dado uma luz. Me dá feedback, fala se foi suficiente, se você entendeu o que precisa ser feito, se ficou alguma dúvida. Vou voltar às lives agora, toda segunda-feira. Eu já tinha combinado com vocês, né? O horário é sempre o horário do ano, tá? Então, a gente está em 2024. As lives vão ser às 20h24. Vai ser sempre assim, tá bom? Em 2025, às 20h25. E assim vai, tá bom? Então, toda segunda-feira, pergunta para Val, às 20h24, aqui no YouTube, aqui no Instagram. E eu espero vocês, tá bom? Um super beijo e a gente se vê. Tchau, tchau!